Olá, tudo bom? Hoje nós vamos falar um pouco sobre a diferença do artigo científico de teologia e o artigo científico de ciências da religião. Então vamos lá. O primeiro passo é entender o que é um artigo científico. O artigo científico é aquele artigo que ele é submetido a uma revista científica que tem o seu número ou de ISSN ou ISBN, que é um número seriado, para dizer que essa revista ela tem uma série de publicações. Essa revista ela tem seus editores, seus professores, que são mestres ou doutores, que vão avaliar esse artigo por pares, ou seja, o artigo ele tem que passar no crivo de pelo menos 2 ou 3 mestres ou doutores que comprovem ou que aceite esse material como sendo um artigo científico. Então, o fato de ser um artigo científico é que ele está sistematizado em cima de regras e de normas que colocam a sua cientificidade, que demonstram que esse artigo científico é, de certa forma, plausível ou fruto de uma pesquisa científica. Ok, então o artigo científico, ele por si só, ele tem suas peculiaridades, ok? E agora nós vamos ver a diferença. Teologia e ciências da religião. Então nós vamos começar lá na base. Como que é feito o curso, ou como são feitos os cursos de teologia? O curso de teologia, ele é um curso muito antigo, um dos mais antigos aí da história da humanidade e, a priori, está ligada a dogmas ou denominações. Então, nós temos grande parte dos cursos de teologia do Brasil estão ligados à Igreja Católica. Só que tem cursos de teologia ligados à Igreja Protestante e daí suas diversas ramificações. Então, nós temos caráter do curso de teologia, ou seja, aquilo que vai ou não, pode ir ou não numa grade curricular. Por exemplo, num curso de teologia católico, é muito provável que você estude direito canônico. O direito canônico, no entanto, nem sempre faz parte do currículo do curso de teologia de uma igreja protestante, na verdade, quase nunca. Então, esse curso de teologia, ele vai receber um caráter denominacional, ou dentro daquela linha que ele está, que ele se propõe a investigar ou a compreender Deus, ok? Já as ciências da religião, ela vem dentro de um caráter ou uma busca de independência, de um caráter mais laico, de olhar a religião com aspectos da ciência. Então, eu vou estudar a religião, eu posso estudar nos aspectos sociais, dentro de uma visão de ciências sociais, eu posso estudar no aspecto da psicologia da religião, da filosofia da religião, da antropologia da religião, mas o cientista da religião, ele vai se afastar, então ele tem uma característica de desenvolvimento de estudo mais laica. É comum ver artigos da área de ciência da religião tratando dos mais diversos assuntos. No entanto, os artigos da área de teologia, ele tende a seguir a ideologia do pesquisador. Ele não pode dizer que ele deixa de ser científico. Existe uma briga muito grande do que é conhecimento científico, do que se a teologia entraria ou não. As revistas científicas são conhecidas científicas, são também de teologia, são avaliadas por professores teólogos de várias denominações, algumas só de uma só, então elas estabelecem aquele critério que a gente falou anteriormente para ser considerado científico. É claro que nós não vamos entrar nesse vídeo sobre o meu posicionamento, um posicionamento sobre o que é conhecimento científico, não é nem essa a temática que nós estamos propondo abordar. O que nós estamos propondo nesse vídeo é explicar como seria a diferença do olhar para um artigo científico de teologia
e um artigo científico que vai ou estabelece uma linha de ciências da religião, porque nós já tivemos alguns questionamentos desse, tanto na nossa revista, quanto a gente também observa em outras revistas. Então é importante para o pesquisador, quando ele pesquise sobre o artigo científico que tem temática religiosas, que segue essa vertente da religião, compreender se quem escreveu adotou uma linha teológica ou adotou uma linha dentro das ciências da religião. Por quê? Porque se eu estou falando de uma determinada religião ou de determinado assunto dentro de uma linha teológica, é normal que eu abra a mão da bibliografia laica, utilize mais textos bíblicos e coloque o meu conhecimento como pesquisador dentro de uma hermenêutica ideológica. Lembre-se, nós não estamos entrando no mérito de certo ou errado científico ou não. Nós estamos falando sobre estabelecer uma comunicação científica dentro dessa linha teológica. Então, dentro de um artigo científico, dentro dessa linha teológica, é permitido e é comum que ele acompanhe ideologia. Mas e uma revista científica? Nós temos na revista artigos de teologia. Esses artigos são avaliados por mestres e doutores teólogos que nós procuramos encaminhar de acordo com a ideologia do pesquisador. Então, se é um pesquisador protestante, que ele envia para o caminho de teologia, nós vamos encaminhar para avaliação de professores teólogos protestantes. Mas é um artigo científico de uma teologia católica. Nós vamos encaminhar para os doutores teólogos. Então eu posso encontrar na mesma revista de teologia assuntos diferenciados nessa questão ideológica? Posso, porque depende do critério interno da revista se ele vai estabelecer um vínculo com apenas uma ideologia. Veja, estou falando apenas de teologia católica e protestante, que é mais comum aqui no Brasil, mas nós temos muitas outras teologias, ok? Então nós vamos falar agora de ciências da religião. As ciências da religião, como eu já falei, ela procura estabelecer uma independência, um olhar mais laico, aquele olhar de fora do cientista para a religião. Então é comum que na mesma revista, existem muitas no Brasil, Teologia e Ciências da Religião, o pesquisador, os editores, os professores que vão estar na linha de fundo, eles entendem essa diferença. Mas para o leitor, muitas vezes fica confuso. Mas eu estou vendo um artigo de determinado tipo de espiritualidade em teologia. Veja, são coisas separadas. A ótica do pesquisador teólogo e do cientista da religião. Então, eu vou estudar como funciona, ou como se compreende a espiritualidade dentro de um hospital. Se eu estiver com o olhar das ciências da religião, eu vou obedecer, é muito provável que eu obedeça de forma mais sistemática aquilo que eu entendo como metodologia científica. Na busca dessa independência, as ciências da religião, ela preza muito por esses critérios científicos mais aflorados. Então, ela se distancia daqueles textos religiosos, necessariamente, não sempre, mas ela procura se distanciar para olhar mais a religião por outros ângulos, enquanto teologia já vai discutir a sua temática dentro de uma determinada ideologia. Então é muito importante que quando você pesquise, você possa distanciar dessa diferença, de se distanciar do artigo e entender essa diferença para poder entender se aquele artigo serve ou não. Lembre-se, não existe verdade absoluta, não é porque um artigo é científico ou tem características que possam denominá-los como científicos que ele estabelece uma verdade absoluta. Assim como todas as áreas do conhecimento, são apenas pontos de vista que foram defendidos sob determinados ângulos, tá? Mas não é uma verdade absoluta. Nessa diferença de entender artigos de
teologia ligado a religiões ou dogmas específicos, é possível compreender que às vezes um determinado tema ele pode ser tratado com aspectos positivos ou negativos, depende do teólogo e da linha que ele está seguindo. Assim como nós vamos ver também sobre os pressupostos de autores. A gente escolheu começar por teologia porque na teologia e nas ciências da religião é onde existe ainda essa confusão por parte dos pesquisadores e até incerteza. Então, existe uma diferença metodológica na hora de demonstrar esse trabalho final, esse resultado dessa pesquisa científica, estabelecendo esses critérios que nós acabamos de abordar, tá ok? Eu espero ter ajudado, eu fico à disposição caso tenham mais dúvidas a respeito desse assunto. Um abraço e até a próxima!